Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Befa e bem-vindos ao meu canal Literaplay, em que eu discuto sobre filmes, jogos e livros. Hoje nós vamos nos aventurar num fascinante universo literário de ficção científica. Eu vou falar sobre o livro O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin. Trata-se de um livro chinês. Eu não falo chinês, portanto, em alguns momentos pode ser que eu faça pronúncias de forma incorreta. Peço a compreensão, uma vez que eu só li esses nomes e nunca ouvi a pronúncia. Dessa forma, mesmo que eu faça a pronúncia incorreta, eu espero que não seja um problema ao longo desse vídeo. O meu livro, Problema dos Três Corpos, é um lugar daquela bagunça literária ali atrás, mas eu trouxe os outros livros da trilogia Remanescentes da Terra. Só um adendo, em vários momentos do vídeo eu falei trilogia Remanescentes da Terra. O correto é A Lembrança do Passado da Terra, mas essa trilogia nem é tão conhecida com esse nome, ela é conhecida como a trilogia do Problema dos Três Corpos. Mas só para não gravar o vídeo novamente, estou fazendo essa breve correção. Então o correto é, a câmera está aqui, trilogia A Lembrança do Passado da Terra, tá? Só para não precisar gravar novamente. O segundo livro, e também o meu favorito, é o Floresta Sombria. Esse livro que criou uma teoria muito interessante para explicar o paradoxo de Fermi. Eu já farei um vídeo sobre ele em uma outra oportunidade. O terceiro livro é O Fim da Morte. Eu também farei um vídeo dedicado em outro momento. Mas hoje nós vamos falar sobre o Problema dos Três Corpos. Vou deixar a imagem aqui para vocês verem. Antes de nos aprofundarmos sobre a história, vamos falar um pouco sobre o autor. Liu Cixin é um dos mais renomados autores de ficção científica da China, e ele ganhou o Prêmio Hugo pelo livro Problema dos Três Corpos. Para quem não sabe, o Prêmio Hugo é simplesmente o maior prêmio literário na categoria de ficção científica. Inclusive, Liu Cixin foi o primeiro autor chinês a receber o Prêmio Hugo, o que diz muito sobre a qualidade do Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos é o primeiro livro da trilogia Remanescentes da Terra. Essa obra fascinante nos apresenta um complexo enigma. O que aconteceria se a humanidade entrasse em contato com uma civilização alienígena muito avançada e igualmente hostil? A história gira em torno de Ye Enji, uma astrofísica cujo passado sombrio, em meio à revolução cultural da China, a moldou de maneira profunda. No meio da trama, Ye Enji faz uma escolha que vai moldar todo o destino da humanidade. Em um momento muito delicado e aterrorizante para a personagem, ela faz essa escolha. Eu pude me colocar na pele da personagem em alguns momentos. E confesso, aquela situação em que ela estava, talvez eu não teria feito uma escolha tão diferente assim. Afinal, aquilo que Ye Enji estava passando naquele contexto era tão terrível quanto a alternativa que ela escolheu. Temos também como personagem muito importante Wang Miao, um cientista de nanotecnologia que se encontra imerso em uma investigação. É certo que ele cai quase como de paraquedas no meio de tudo aquilo, mas a sua presença e o contexto em que ele está inserido é fundamental para fazer com que a trama ande. Há também a figura de um dos personagens mais carismáticos desse livro, e também um dos meus favoritos da trilogia, Da Xin. Da Xin é um detetive muito sagaz e muito inteligente, que oferece um dos melhores alívios cômicos do livro. Aliás, um dos plot twists lá para o final do livro se origina de um plano de Da Xin, mostrando-se um personagem que, apesar de tão inserido nesses alívios cômicos, é um dos mais inteligentes da obra, apesar de não entender nada sobre física ou astrofísica. Aliás, essa questão física e de astronomia é um dos pontos altos do livro. Veja, o Problema dos Três Corpos se encontra no gênero de ficção científica, mas está no subgênero de hard sci-fi, ou seja, um subgênero que se concentra na precisão técnica e no rigor científico. Eu não entendo muito de física ou astronomia. Tudo que eu sei é o que eu li em alguns livros como O Universo e uma Casca de Nós. Mas não é necessário um conhecimento aprofundado sobre o tema, uma vez que o autor
pega-nos pela mão e nos conduz de forma brilhante, em que mesmo leigo consegue compreender, ou pelo menos aceitar que tudo que está sendo dito ali é real, ou melhor, verossímil. E é essa verossimilhança que em alguns momentos me fez acreditar que eu não estava lendo somente um livro de ficção científica, mas também um livro de horror, digno das criações mais terríveis de Lovecraft. Isso porque a ameaça é tão crível que em alguns momentos temos a certeza que a humanidade está condenada e não há nada que possa fazer para salvar-se. Diferente de outras histórias com alienígenas como Star Wars ou Jornada nas Estrelas, o problema dos três corpos pauta-se em um rigor científico que torna tudo o que ele constrói fiel e preciso à física e à astronomia. Portanto, esse livro se tornou simplesmente a melhor história que eu já li sobre invasão alienígena. Isso porque se algum dia o nosso planeta for invadido por uma espécie alienígena hostil e muito avançada, eu tenho certeza que será bem parecido como Liu Cixin nos apresentou em O Problema dos Três Corpos. Além de toda essa questão científica, o autor também nos narra com precisão o contexto histórico da China, mais precisamente a Revolução Cultural. Isso não oferece apenas uma perspectiva única, mas também acrescenta profundidade à história e aos personagens, uma vez que todo esse contexto histórico está diretamente relacionado àquela escolha que Ye Enji faz e que muda toda a trama e o curso da humanidade. No entanto, há uma crítica que pode ser levantada sobre a obra. Existe uma norma no storytelling muito conhecida: Show, don't tell. Mostre, não conte. Em alguns momentos da narrativa, em vez de deixar que o leitor descubra certas coisas por ações e experiências dos personagens, Liu Cixin opta simplesmente por nos contar esses fatos. Em alguns momentos, a justificativa, talvez, que tais fatos se passam em um intervalo de tempo muito grande. Precisariam de centenas de páginas para contar alguns eventos, para mostrar alguns eventos. Então o autor prefere simplesmente contá-los. Confesso que isso foi, para mim, uma quebra na fluidez da narrativa. E é claro que isso pode acabar deixando alguns leitores desejando aquela experiência um pouco mais sutil e imersiva. Porém, essa foi uma das poucas críticas que eu tive ao primeiro livro da saga. Inclusive, esse problema quase desaparece no segundo volume. Floresta Sombria tem algumas questões dessas, em que o autor também nos conta, em vez de nos mostrar, muito menos do que no primeiro livro. E então está aí, Problema dos Três Corpos. Um livro intrigante, que desafia a mente e oferece uma visão única do gênero de ficção científica. É uma leitura obrigatória para aqueles que amam hard sci-fi, também para quem se interessa por uma boa trama, com personagens bem desenvolvidos. E se você já leu, eu adoraria saber sobre os seus pensamentos aqui nos comentários. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, porque eu vou trazer ainda vídeos dedicados sobre os 2 outros livros dessa saga. Então até a próxima.